Lula e uma comitiva viajam para a China nesse final de semana para uma visita de 5 dias. Uau! Acho que vai conhecer a Praça da Paz Celestial, vai conhecer a Cidade Proibida, que é um negócio extraordinário para ser visto lá também. Pode comer umas comidinhas exóticas no restaurante chinês. Não é cachorro não. Tem comidinhas exóticas no restaurante. Vai a Xangai, que eles chamam lá de Shanghai, e vai por aí afora. Mas o que é que a gente pode esperar em termos de acordos econômicos entre os dois países e outros tipos de acordos? Para isso, nós pedimos aqui ao professor Mário Schettino, professor de Relações Internacionais do IBMEC, para conversar conosco. Professor, obrigado por atender a Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Um prazer falar com vocês na manhã dessa sexta-feira. Professor, vamos chegar mais perto, então, do chamado Império do Meio? Vamos lá. E quais são as possibilidades econômicas, suponho que políticas também, políticas e econômicas dessa aproximação, professor? Bom, o primeiro ponto, que a gente tem que lembrar é que a China tem um papel importante para a economia brasileira, porque além dela ser o principal parceiro comercial, o Brasil exporta e importa, quando a gente soma essas duas coisas, a China é o principal parceiro do Brasil. Mas além disso, a China ela dá um importante saldo comercial, ou seja, quando a gente, fazendo o cômputo do que a gente vende, do que a gente compra, o Brasil vende muito mais para a China do que compra. E esse saldo é importante para manter uma certa estabilidade do valor do real frente ao dólar. Então essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação, e a segunda importância dessa visita são as oportunidades de investimento estrangeiro, da China no Brasil. Daí a importância desses 200 empresários que vão acompanhar a missão empresarial na China. À medida que a gente tem uma disputa comercial e uma tentativa dos Estados Unidos se tornarem menos dependentes da China, o Brasil se torna uma oportunidade de investimento para que aquilo que a China produzia e exportava para os Estados Unidos, eventualmente parte dessa produção possa ser feita aqui no território nacional. E aí a gente aproveitar desse posto de mediador, uma vez que o Brasil tem relações amigáveis com ambos os países. Esses talvez seriam os primeiros pontos para a gente conversar aqui hoje. Professor, recentemente o presidente da China esteve lá com o seu colega russo, que ele chamou My Dear Friend, um chamava o outro de meu amigo e tal, falando sobre a Ucrânia. Será que vai rolar também com o Lula um papo lá sobre essa proposta de paz que a China apresentou lá para tentar, pelo menos, um cessar-fogo na guerra entre a Ucrânia e a Rússia? É bem provável que sim, que a China faça essa mediação junto com a Rússia e o Brasil seja talvez o país que faça essa mediação junto aos Estados Unidos. Porque, no final das contas, a questão da Ucrânia acaba sendo uma disputa por influência de Estados Unidos e Rússia. A Rússia tenta ali conter uma expansão da influência europeia e estadunidense dos Estados Unidos sobre o território da Ucrânia, faz isso de um jeito muito violento e talvez não aquilo que todos nós gostamos, e talvez essa seja uma alternativa, uma construção mediada por dois parceiros que não são tão questionáveis assim. É claro que o perfil da China nesse tipo de negociação de segurança é muito maior do que o brasileiro. Então, o Brasil funcionaria aqui mais como uma ponte desse recado para os Estados Unidos e tentar mediar essa questão que impacta tanto o nosso dia a dia também, como a gente tem vivido nos últimos anos, essa pressão sobre o petróleo e daí sobre os outros produtos que nós compramos e consumimos. Professor, é uma visita então a um país que hoje contesta a liderança mundial dos Estados Unidos. Na verdade, que era unipolar e agora eu acho que seria bipolar ou tripolar com a participação da Rússia e da China. Mas é uma negociação com um país que está desafiando a hegemonia americana, não? Isso, a gente ainda está no momento de transformação, de entender como será esse novo mundo com essa emergência da China. Até os anos 90 e 2000, a gente dizia que a China fazia um processo de ascensão pacífica, em que ela tentava atender às regras internacionais e fazer esse crescimento, essa entrada na política internacional dentro das regras internacionais.
Só que à medida que um país se torna mais forte, né, os pontos de conflito acabam sendo maiores, os pontos de divergência com as potências já estabelecidas acabam sendo maiores, né? Aqui a gente tem, então, esse momento de instabilidade, mas que também é um momento de oportunidade para estados que não vão assumir o lado da violência, mas sim assumir o lado de uma tentativa de conciliação e tentar obter o melhor possível das partes que estão competindo entre si, né? Então, buscar investimentos, buscar fortalecer laços comerciais, laços econômicos. Um ponto aqui que é importante, né, para a gente conter também essas expectativas, é que, embora acordos de cooperação técnica possam ser feitos, acordos, eventualmente, até na área ambiental, acordos de investimento, não acontecerá, pelo menos a princípio, um acordo de liberalização comercial, por exemplo, né? Porque esse tipo de acordo é feito via Mercosul. Tem até um debate se isso pode se alterar, porque o Uruguai quer assinar um acordo de livre comércio com a China. Então, eventualmente, pode-se anunciar uma comissão que debaterá um eventual acordo com a China, assim como o Mercosul tem comissões que debatem acordos comerciais com outros países do mundo. Mas esse tipo de expectativa é importante a gente controlar nesse momento. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua gentileza. E eu que agradeço, Heródoto. Tenha uma boa sexta-feira. Muito obrigado, professor Mário Schettino, professor de Relações Internacionais do IBMEC, antecipando então aí uma análise para a gente da viagem que o presidente Lula faz com uma comitiva para a China.